ex-alunos, enfim. Eu quero, desde já, agradecer o convite que me foi feito, né, pela biblioteca. Eu acho que esse espaço ele é muito importante. Essa semana da biblioteca ela é de suma importância para estimular a leitura, o pensamento crítico. Então, eu fiquei bastante honrado e feliz por receber esse convite. E também eu vou projetar aqui uma apresentação que eu fiz. Também, assim, as obras que me foram sugeridas, eu gostei bastante. Uma delas eu já havia lido, outra não. E eu espero que todos possam, então, desfrutar aqui também dessa experiência que eu tive, pelo menos com essas leituras aqui. E então fica aqui essa dica aqui, né? Vamos dizer assim. Bom, é, o tema nosso aqui é literatura como espaço de diálogo e construção de consenso. Na verdade, me parece que na sociedade atual falta muito o diálogo, né? As pessoas não têm ouvido, né? Quando é que você realmente teve um diálogo com alguém, um diálogo verdadeiro? Porque nós estamos sempre correndo, querendo respostas curtas, vídeos curtos, ninguém tem paciência mais para nada, mas especialmente para ouvir o próximo. E se eu não escuto, nós não temos diálogo, né? E essas obras que nós temos aqui para tratar nesse encontro dessa manhã, sem dúvidas, elas vão trazer algumas reflexões muito boas para nós. Então, nós temos aqui duas obras, uma que é um clássico, né, O Processo, do Kafka, e a outra também, que já é um best-seller, né, do Sandel, Justiça, o que é fazer a coisa certa. Sandel, que é professor de Harvard, muito conhecido. Para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, além das obras, tem muito material disponível no YouTube. Inclusive, ele participou do Roda Viva aqui, programa brasileiro, né? Bom, vamos lá. Todos já me conhecem, então essa parte que a gente pula. Para nós iniciarmos essa conversa, essa discussão sobre essa questão da justiça, é importante nós trazermos aqui algumas, vamos dizer assim, diretrizes iniciais para a nossa discussão. Muito se fala, né, o que veio primeiro, o Estado ou o direito, enfim, mas, de toda forma, todos nós já estudamos a questão do estado em que vivíamos, que era o chamado estado de natureza, e essa transição do estado de natureza para um estado civil, um estado de direito, né? E aí surgem essas questões, enfim. Mas o estado de direito, então, seria exatamente essa organização, né? Essa transferência, essa mudança daquele patamar de um caos social para algo organizado, para a ordem social. E a justiça, então, é aquele ideal que todos nós esperamos, acreditamos, né? Partindo de valores universais. E o direito é a ferramenta para viabilizar, então, este equilíbrio dessa justiça dentro de um Estado. É claro que, para quem não é do direito, olha aí, eu pedi para a inteligência artificial crie uma imagem com um filósofo em frente ao campus Anália Franco e saiu isso aí, eu achei interessante, né? É importante nós refletirmos aqui essa questão de direito e justiça, enfim, muita gente fala, poxa, mas isso não é justo, isso não é correto. Ontem mesmo eu estava respondendo lá uma petição, um processo, e eu achei muito curioso que o advogado disse que não estava correta a decisão do juiz, porque aquilo feria o princípio da verdade real. E então eu achei muito legal essa colocação dele. Claro que isso serviria se nós estivéssemos diante de um processo penal. Então, vou contextualizar aqui a todos. Para que serve o processo? Mas já que um dos livros aqui é o processo, vamos olhando aí para esse nosso filósofo que está meditando, para que serve o processo? Se o Estado veio para regular as relações, para que nós saíssemos do caos,
para que possamos viver numa sociedade organizada, o direito, ele vem regular essas condutas, enfim, entre particulares, entre o Estado, então vem ditar as normas dessa organização e nós temos o processo. Vejam que muita gente tem uma crença muito grande no processo como algo que vem para trazer justiça. Então, se alguém acredita que o processo serve para trazer justiça, eu estou aqui, então, já para deixar essa pessoa triste, né? Porque o processo, na verdade, ele é um instrumento de pacificação de conflitos. Então, nós temos sempre conflitos na sociedade. Esses conflitos, se eles não forem resolvidos pelas próprias pessoas da melhor maneira, então cabe ao Estado resolver o conflito e essa resolução é feita através do processo. Então, o que nós podemos dizer é: se o resultado do processo trouxer justiça, melhor ainda. Mas o objetivo do processo é pacificar. Então, se eu tenho uma briga com meu vizinho, ele acha que tem razão, eu acho que eu tenho razão, o juiz vem e diz: então, eu sei que um dos dois vai ficar insatisfeito, mas a discussão foi pacificada e estamos dentro de um Estado e assim não voltamos à barbárie. Então vejam que, para quem perdeu, a justiça não foi feita, não é? A justiça é feita, então, para quem ganha, ou pelo menos essa é a crença, né? E, enfim, quando falamos nessas citações, todo mundo já conhece bem esses filósofos que fizeram essa análise da passagem do estado de natureza para o estado de direito, enfim, nem vou aqui me aprofundar, né? Mas deixo aqui, então, essas reflexões que nós acabamos trazendo aqui nessa projeção, né? Vamos seguindo aqui, então, para essa ideia de um Estado de direito, essa passagem do Estado de natureza para o Estado de direito. Então, quando nós falamos nessa transição, é evidente que o que nos vem à mente também é a questão do direito natural e do direito positivo, não é? Se nós pensarmos no direito natural, o que seria esse direito natural, enfim, todo mundo vai pensar num ideal de direito, algo que a lei deveria ser, deveria contemplar, enfim. Eu gosto de uma explicação que fala que o direito natural é aquele direito sagrado, é aquele direito que todos nós temos na consciência. Então, quando você faz algo de errado, a sua consciência acusa, ou pelo menos deveria de fazê-lo. Eh, enfim, mas ali, então, podemos dizer que é um primeiro direito, direito mais puro, há quem diga que é Deus falando com você. Nós estamos falando do direito natural. Mas o direito positivo é o direito que está posto, é o direito, então, que foi trazido para nós através de um processo legislativo, é um conjunto de regras que visa ali, então, enfim, regular as relações de uma sociedade. Bom, então, nessa passagem do estado de natureza para o estado de direito, estado civil, então, nós fizemos isso pensando sempre, quando digo nós, enfim, nos nossos antepassados, a sociedade, visando o quê? Sair de uma insegurança, do caos, e passarmos para uma relação de ordem, de segurança, segurança que eu digo aqui, segurança jurídica em todos os seus aspectos, né? E o direito, então, ele é uma ferramenta para que isto se efetive. E é claro que a ferramenta vem aí aquela discussão. Quando tem vários filósofos que falam sobre isso, num conflito entre o direito e a justiça, por onde você vai trilhar o seu caminho, né? Então, é importante que esse direito, como ferramenta, seja justo, né? E aqui coloco uma reflexão, e o objetivo desse encontro aqui é trazer algumas reflexões a todos aqui, e essa é uma das primeiras, então, e a gente só vai pensando sobre isso, e ao longo aí da exposição nós podemos retomar essa pergunta. Mas vamos pensar que se um direito positivo, se uma norma estiver violando
a dignidade de alguém. Você fala, pô, mas isso é possível porque o direito positivo, nós estamos falando na lei, ela tramita por casas legislativas, comissões temáticas, isso não poderia acontecer. Mas, vez ou outra, acontece e é por isso que existem diversos instrumentos. Então, a pergunta é: se eu tenho um direito que viola a dignidade de alguém, nós devemos obedecer essa norma? Sim ou não? Veja que direito natural é um direito que diz respeito a esses princípios éticos e morais universais. Se eu descumprir uma norma de direito natural, eu não tenho consequência jurídica. Quando eu descumpro uma norma de direito positivo, nós temos a sanção, a consequência que a lei prevê. Então, vamos pensar um pouco aí sobre essa questão. Muito bem. E para avançarmos aqui e meditarmos um pouco sobre essas questões que estão sendo postas, como eu disse, este encontro aqui, então, está lastreado em duas obras, né? Uma delas é essa que os senhores estão vendo aí, Justiça, o que é fazer a coisa certa, do professor Michael Sandel, que, sem dúvidas, eu gostei muito, porque nas minhas palestras, especialmente, eu costumo dizer o seguinte: onde houver a certeza, que eu traga a dúvida. E eu senti muito disso nesse livro, então por isso eu gostei bastante também. E quando eu coloco aqui que essa obra é um convite ao diálogo, na verdade é isso, eu retomo aquela minha fala inicial. Quando é que você teve um diálogo legal recentemente? Diálogo que eu digo é olhar no olho da outra pessoa, ouvir, conversar, responder. Quando é que você teve? Você está tendo esse tempo para fazer isso? Nós estamos precisando de diálogo, não é? Na sociedade, em casa, no trabalho, enfim, o diálogo, sem dúvidas. Nós estamos vivendo, assim, parece que a coisa vem piorando. Falar em polarização da sociedade é meio clichê, porque não é um fenômeno atual, mas é um fenômeno crescente, né? E é um fenômeno mundial, não é um fenômeno que acontece só no Brasil. Mas será que o que o que está faltando aí é o diálogo? Porque vejam, dos dois lados, porque ou você é uma coisa ou é outra. Agora, você não pode nem. Se eu tiver uma opinião sobre um assunto, eu preciso pegar o pacote inteiro. Eu tenho que receber o kit completo. Né? Então, eu não tenho opção de decidir aquilo que eu acredito ou que eu não acredito, porque o mundo está assim. Né? Mas será que, se eu parar para ouvir as razões daquele que pensa diferente, isso não é um ganho, não traz um ganho para mim? Eu não tenho dúvidas de que sim, né? Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Mas, enfim, nós não estamos ouvindo. Pessoas inteligentes, você já percebeu? Pessoas muito inteligentes pensam de forma diametralmente oposta à sua forma de pensar. Eles estão muito errados? Será que eu estou muito certo? Será que existe o certo e o errado? Será que não é bom ouvir um pouco, então? Olha que situação, né? Interessante aí que nós vamos refletir aqui nessa manhã. Eu trago aqui uma breve citação aí do Sandel que diz: para alcançar uma sociedade justa, precisamos raciocinar juntos sobre o significado da vida boa. Bom, o que o Sandel faz nessa obra é o seguinte: ele vai analisar o conceito de justiça a partir de três correntes filosóficas. Né? Então, ele vai analisar a questão do utilitarismo, lá de Bentham, também a questão da liberdade e da virtude. Então, liberdade, ele vai analisar Kant, virtude, ele vai buscar em Aristóteles, mas ele busca essas teorias, eu já posso aqui até dar um spoiler, ele traz essas afirmações e mostra que todas têm fragilidade. Então, às vezes, numa determinada situação, eu posso ser favorável a um tipo de opinião, posso ser favorável a outro, e nessas perguntas eu
tento me encaixar num determinado espectro ideológico, enfim, mas nós devemos pensar com calma, né? Eu não estou aqui, como eu disse, para trazer certeza para ninguém. E quem tiver alguma certeza, eu gostaria que ficasse com muita dúvida, porque é isso que eu sinto, né? Onde houver a certeza, que eu traga a dúvida, porque quando nós temos muita certeza, estamos muito cheios de si, parece que alguma coisa também pode dar errado, né? Vamos lá. O primeiro livro, como eu disse, é o do Sandel, e o segundo livro que nós indicamos aqui nesse evento da biblioteca, nesse evento literário, é o Processo, que quem nunca leu, puxa vida, vale muito a pena, conta a história do Joseph K., vamos falar, não é o K, é o K. E uma pessoa que acorda, uma pessoa normal que acorda num belo dia e, enfim, toma conhecimento que está sendo processado. Mas ele não sabe o motivo deste processo, ele não conhece quem é o juiz, ele não sabe quem o acusa, enfim, ele tenta, por todos os meios, buscar informações, dialogar, mas o diálogo aqui não acontece. Então, a gente já consegue estabelecer aqui um contrassenso, né, entre as duas obras, porque na primeira você tem a pregação de um diálogo como fonte principal para se obter a justiça na sociedade. E aqui é o contrário, não tem diálogo nenhum. Então, esse livro aqui também tenho certeza que ele traz muitas perturbações, né? Muitas reflexões. E olha só como começa o livro. O livro já começa dizendo assim: alguém, por certo, havia caluniado Joseph K., pois, sem que tivesse feito nada de mal, foi preso certa manhã. Então, é uma trama assim que te prende e te deixa assim ansioso para saber o final, o que vai acontecer e tal. Já imaginou, então, uma pessoa sendo processada, sem ter acesso a nada, sem saber o motivo pelo qual ela está sendo processada, e a pessoa fica ali nessa situação de desespero, de agonia e de injustiça. Ao mesmo tempo em que a trama vem mostrando para nós que ele, a princípio, pensa que é um mal-entendido, que aquilo é algo que será superado, enfim, mas não é bem assim que acontece. Enfim, vamos avançar um pouco aqui na discussão. Também a ideia não é dar o spoiler do livro todo, mas sim, como eu disse, também estimular a leitura e o senso crítico. E eu posso dizer que este convite para participar dessa semana, especialmente na abertura, né? Fiquei muito honrado com esse convite, né? Me trouxe aqui um desejo muito grande até de, vou conversar depois com os professores também, de nós criarmos o nosso clube do livro no curso de Direito, uma reunião uma vez por mês, vamos escolher um livro, chamar os alunos, porque isso é muito legal, isso é fantástico. Tem muitas obras legais que dá para a gente criar vários debates aí muito produtivos, além de estimularmos o hábito da leitura, porque nós estamos percebendo que tem muitos alunos que não estão lendo nada, eles querem só o resumo do professor, e nem o resumo eles estão lendo, só vão dar uma olhada no dia da prova. Então, nós precisamos de reforçar a importância da leitura. Então, acredito que talvez esse clube do livro possa ajudar bastante, e também estimular o senso crítico. Muito bem. Agora, eu não sei, eu estou projetando a tela aqui, mas a minha tela está grande, eu não estou vendo ninguém. Olha, agora eu não sei como é que ficou. Mas vocês estão acompanhando, estão vendo aí. Eu Sim, professor, dá quero. para ver. Estão vendo, né? Eu queria agora, assim, eu sei que muita gente já até conhece, mas isso aqui, na verdade, são dilemas morais que o próprio Michael Sandel traz nas suas obras e nas suas aulas. Tem vídeos no YouTube, que nós podemos acessar, quando ele faz essas perguntas aqui, é uma coisa fantástica. E assim, quem puder participar agora, eu vou, eu vou fazer aqui, trazer as perguntas que são
formuladas por ele, tá? E eu gostaria de ouvir as respostas de vocês. Vejam que interessante. O livro Justiça, ele começa trazendo uma tragédia, né? Uma tragédia que aconteceu, um furacão que assolou uma cidade, na região da Flórida. E o que que aconteceu? Comerciantes locais começaram a aumentar o preço de tudo. Então, o gelo, sei lá, custava US$ 2, passaram a cobrar US$ 10. A água, uma garrafa da água, subiu o preço. Tem um relato de um casal de idosos, não me lembro se era a mulher ou o marido, enfim, um deles ainda tinha deficiência e eles precisavam de se abrigar, né, porque a casa deles, enfim, ficou derrubada e eles precisavam de um abrigo e foram procurar abrigo num hotel. E o preço ali, vai, normal daquela hospedagem, agora não me lembro o valor exato, mas vamos imaginar que eles fizeram o preço ali de 15 vezes o valor normal de uma diária. Será que é justo isso? Não é? E aí o Sandel faz esse tipo de pergunta, não é? Tá certo isso? Tá correto? Então imagine uma cena de devastação e as pessoas começam a explorar a miséria. Nós tivemos aqui no Brasil um episódio ano passado, enfim, também aquelas enchentes que nós tivemos no sul, né? Eu não sei, nós não sabemos, o que nós vimos pela imprensa foram muitas ações de solidariedade, ajudas que saíram de diversas localidades do país. Mas vamos imaginar, então, pensando no nosso território também, que alguém passasse a cobrar mais. Vocês acham que esse tipo de postura é correta? Esse QR Code aí, eu não sei se vocês conseguem, se estão assistindo pelo celular ou pelo, por alguma tela, né? Mas este QR Code aí, quem acessar pode responder essa pergunta se acha justo ou não. Eu acredito que a maioria vai dizer que acha que é injusto, né? Mas vamos ver. Eu tenho aqui também o link que eu posso colocar para vocês no nosso chat. Nós temos uma sequência aqui de perguntas aqui para fazermos a vocês nesse nosso encontro. Só um minutinho. Eu acho que eu parei de compartilhar agora a tela, né? Não, professor, está compartilhando Tá sim. compartilhada? Ah, que bom. Eu saí daquela tela e não perdeu. Então, para quem não consegue QR Code, tem um link aí. Olha só que coisa rápida, só para a gente criar aqui uma pesquisa, né? Uma pesquisa simples. Eu vou dizer aqui o que o livro traz para nós sobre os dois pensamentos, né? Então, tem gente que acha que é injusto, né, a cobrança. Para quem acha que a cobrança é justa, eu aumentar o preço, olha só, eu vou aumentar o preço numa situação de calamidade. Porque fala, olha, compra quem quer. É a questão da liberdade econômica. As pessoas devem ser livres e não cabe ao Estado interferir nas relações particulares. E para quem é contrário a essa opinião, vai dizer não. As pessoas são livres em condições normais, mas numa situação de calamidade eu não tenho essa liberdade. Enfim, mas ainda assim a discussão evolui para um patamar que chega-se a dizer: a partir do momento em que alguém cobra mais, mas ele consegue, de alguma forma, movimentar a economia, ele consegue pôr mais dinheiro naquela comunidade, gerar mais empregos, enfim, são argumentos, não é? São argumentos, mas se nós refletirmos como seres humanos, para quem tem muito dinheiro, se você aumentar o preço em 10 vezes, me parece que naquele episódio momentâneo isso não vai fazer diferença. Mas tem gente que não vai ter nada, não tem condições de, enfim, de usufruir de algo que seja uma necessidade básica.
Então, devemos pensar também nessas hipóteses aqui. Eu acredito que essa pergunta aqui ela não gere nenhuma polêmica, que o resultado aqui eu já imagino que seja um resultado esperado, é, mas eu vou olhar aqui, então, o que que vocês responderam, será que alguém respondeu ou não? Né? A gente fica aqui ansioso também para saber. Deixa eu ver se alguém respondeu. Eu estou compartilhando o slide, né? Sim, professor. Que bom. Olha aí, tivemos algumas respostas, sim, pessoal. Vamos ver o que responderam aqui. Eu imaginei que nós teríamos aqui uma situação de unanimidade, né? Mas se eu contar, vocês não vão acreditar. Está bem dividido. Podemos dizer que 60% responderam sim. Não, perdão. 60% responderam não e 40% responderam sim. Vejam que alguém poderia agora pensar assim, mas como essa pessoa pôde responder sim ou como essa pessoa pôde responder não? Enfim, isso nos traz aquela proposta inicial que é a do diálogo, que refletir, então, por que que o outro pensa diferente, né? É claro que nós poderíamos aqui abrir um espaço para falar por que você disse sim, porque você acha que não. Enfim, talvez a explicação de um não, não convença o outro, enfim, né? Mas vamos lá. Eu acredito que esse link que eu passei estava até errado, mas tudo bem. Essas coisas da tecnologia são complicadas. Mas vamos lá, vamos para o próximo slide, então, nossa apresentação. Vocês já ouviram falar nesse dilema do bonde desgovernado, do trem desgovernado? Já ouviram falar nisso? Acho que isso aí é uma coisa que é meio tabu. Já ouviram falar, não? Alguém nunca ouviu falar nisso? Já ouviram falar? O bonde desgovernado é o seguinte: isso aqui também é mais uma das provocações feitas pelo Michael Sandel. Então, imaginem o seguinte: um trem desgovernado e você é o maquinista. Você não tem controle sobre o freio desse trem. E você está vendo que lá adiante tem 5 trabalhadores e que você vai atropelar e matar esses 5 trabalhadores. Não tem outra opção. Você não tem como frear, não tem nada. Mas, analisando com um pouquinho mais de cautela, você percebe que só tem uma opção. Existe a opção de puxar uma alavanca e mudar o rumo desse trem, pegando então o outro trilho. Neste outro trilho só tem uma pessoa. Você puxaria a alavanca ou você deixaria o trem seguir o seu curso normal? O que é que vocês fariam nesta situação? Essa é a pergunta. A Miriam disse que nunca ouviu. Você puxaria essa alavanca? Você não puxaria? O que vocês fariam? Tem o QR Code aí, eu acho que esse QR Code que eu passei era exatamente sobre essa pergunta, então, aquele link que eu botei aí no chat. Quem puxaria a alavanca? Ninguém puxaria a alavanca, ninguém faria nada. Olha só, quem puxaria a alavanca e tem coragem de responder aqui para todo mundo? Tem que ter coragem. Só abrir o microfone e falar. Professor, acho que a gente não está conseguindo abrir o QR Code. Não está abrindo? Espera aí que eu vou É, botar o pelo menos link. eu não consegui. Não sei se alguém conseguiu. Se alguém Espera lá. conseguiu, responde no chat, por favor. Vamos ver se esse link que eu postei para você está funcionando, não?
Muito bem. É, o link também não, professor. Também não? Ixi, Também Maria, então acho não. que deu tudo errado aqui, então. Ah, a Vanessa respondeu que Então, conseguiu. eu vou abortar esse link aqui. É, Bom, Ah, na o verdade, pessoal está conseguindo, geralmente professor. quem tem a ideia e responde que puxaria essa alavanca, ele parte, né, naturalmente do seguinte princípio: é melhor poupar 5 vidas, nós vamos perder uma vida, mas eu estou poupando 5. Vocês concordam com essa ideia? Essa seria, então, uma visão utilitarista, não é? Então, aquele princípio da máxima finalidade, e esse princípio vem lá de Bentham, né? Do utilitarismo, enfim, que depois também, de alguma forma, recebe uma roupagem nova do Stuart Mill, nessa ideia de minimizar as tristezas, as infelicidades e potencializar a felicidade dos seres humanos. Então, é claro que quando nós partimos por este princípio utilitarista, nós teremos então a seguinte situação: se você não estiver de acordo com aquela maioria, você também será infeliz, né? Eu imagino que não seria felicidade alguma para esse um que estava ali sozinho, né? E seria atropelado. Mas em busca do melhor para a sociedade, ao invés de matarmos 5 pessoas, vamos matar apenas uma. Tudo bem até aqui. Agora, vamos imaginar o seguinte: olha só. E se essa uma pessoa que estivesse lá no outro lado do trilho fosse a sua mãe? Aí você puxaria a alavanca? E aí? Quem respondeu sim, diria não agora? Mas vejam só que isso é super interessante, a ser refletido em todas as relações. Quando eu, então, prefiro alguém, eu digo a sua mãe, porque eu acredito que seja uma referência muito próxima de um ente querido. Se eu falasse, se fosse sua mãe, ou um amigo, ou um parente, alguém que você conhece, os 5 trabalhadores você não conhece, eu acredito que a resposta caminharia, no mesmo sentido. Mas isso também pode se refletir em outras situações da vida cotidiana. Então, quer dizer que em uma entrevista, se você tem 5 candidatos e dentre eles tem um, ou 5 ou mais, enfim, ou que sejam 2, mas dentre eles tem alguém que você conhece, alguém que é do seu convívio, alguém que você tem uma afinidade, demonstra que de alguma forma você vai preferir essa pessoa, porque você não olhou nenhum outro critério. Até então você, para salvar 5 vidas, o que você faria? Você puxaria a alavanca para e atingisse apenas uma pessoa, a não ser que aquela pessoa seja alguém próximo a você. Então, isso reflete também em outras situações. Vejam que as coisas não são simples. Então, eu posso ter uma resposta num determinado momento e essa minha resposta muda. É por isso que o convite deste livro é para a abertura ao diálogo. Então, vamos ouvir mais possibilidades, mais hipóteses, enfim. Bom, o QR Code eu estou desprezando, então. Vamos seguir aqui, ainda neste dilema trazido pelo autor, ainda sobre o bonde. Agora imagine o seguinte: você não está mais lá como maquinista, mas você está em cima de uma ponte e tem um camarada mais forte ali, parecido comigo. Então, o autor fala uma pessoa corpulenta, um homem corpulento. E você tem a plena convicção de que se você empurrar essa pessoa e ela cair sobre os trilhos, ele vai conseguir frear o trem. Olha aí, o trem, o bonde, tanto faz.
Você empurraria? Fala assim, mas por que que você não se joga? Não, não dá certo. Se você se jogar, não vai dar certo, porque você é mais leve, tem que ser uma pessoa mais pesada. A situação é essa. Neste caso, você empurraria essa pessoa? Para quem disse que puxaria a alavanca, mas agora diz que não empurraria. O que mudou nessa situação? O que mudou? O que mudou, você pode dizer assim, mudou é porque uma questão de o trem está com defeito, agora eu estou ali como um observador e tal, empurrar já é uma conduta que eu quero mesmo provocar aquele resultado, eu sei que eu vou matar uma pessoa e tal, mas o critério não é o mesmo, o critério não é o de poupar 5 vidas, né? Então, vou empurrar. Então, quando ele traz essas provocações para nós, ele traz essa ideia de que a visão utilitarista também tem as suas falhas, é mais uma reflexão importante que no dia a dia nós encontramos na nossa vida. Às vezes você não percebe, né? Quando nós então tomamos decisões pela maioria, claro que numa democracia eu preciso ter um critério. Nós voltamos àquela questão da passagem do Estado de natureza para um Estado civilizado, e eu preciso ter regras, então a regra, ela, enfim, por princípios democráticos, eu preciso ter essas regras e, por exemplo, o voto, enfim, vai decidir na maioria, você não vai conseguir uma unanimidade, né? Bem, vamos seguir aqui para... Eu trouxe algumas provocações aqui, então, feitas pelo Sandel. Na verdade, tem várias histórias interessantes que ele retrata no livro. Olha só que tem uma aqui que eu achei aquilo, assim, uma situação terrível até. Fico imaginando, porque é um caso real. Imaginem que uma tropa de soldados americanos estavam no Afeganistão em missão. E um pequeno grupo se colocou numa colina, numa montanha, para observar a região. E eles estavam escondidos. E o que aconteceu? Eles estavam em 4, se eu não me engano, e de repente passa um rapazinho, uma criança. Olha que loucura, passa uma criança, e essa criança, né, um pastorinho, né, ele estava ali com algumas ovelhas, menino de 15 anos. Eles pegam o menino e fazem uma votação. O que nós devemos fazer com ele? Porque se soltar o menino, ele vai contar para os terroristas, e os terroristas virão atrás de nós. Nós devemos fazer o que com esse menino? Vamos matar o menino ou vamos soltar o menino? Não Ué, tinha como prender, não tinha corda, não tinha como amarrar, não tinha o que fazer. Ou solta ou mata. E essa era a situação. Na verdade, estavam em 5 pessoas. O que vocês fariam? Matariam ou soltariam? Pensando como um soldado, claro, uma operação, a Maria Ângela mataria, sem dó nem piedade. Mas é um menino de 15 anos, estava ali com as ovelhas e tal. Então, pelo jeito, os demais não matariam. A Suzane soltaria, Kleber soltaria. Pois é, eles votaram. Estava empatado hum, e este soldado, cujo nome eu não me recordo, ele ficou ali com a decisão final, o voto de Minerva. E ele decidiu por soltar. Ele disse que dentro dele ele não conseguia tomar a decisão de matar, mesmo sabendo que como soldado o certo seria matar. E então soltou, e instantes depois, o que aconteceu? Apareceu um grupo de terroristas atirando em todos, mataram
os quatro. Ele foi baleado, rolou ali pela montanha, não morreu, ficou para contar essa história e depois foi rastejando até achar um abrigo numa casa, e, enfim, e conseguiu sobreviver. E disse que é o arrependimento que ele leva para a vida. Ele disse que se ele tivesse tomado a decisão de matar, provavelmente ele estaria também refletindo pelo resto da vida que ele tirou a vida de uma pessoa inocente, de uma criança. Mas agora ele carrega esse trauma também de que ele decidiu por não matar e 4 vidas foram perdidas. Vejam como é difícil, né? Situações que falam, mas eu não estou nessa, não tenho nada a ver com a guerra. Enfim, mas nós tomamos decisões difíceis. Nós, muitas vezes, numa conversa, não ouvimos. As pessoas estão brigando nos grupos do WhatsApp, estão brigando em reuniões por falta de diálogo, por falta de ouvir. E a falta de diálogo, nós vimos aqui, então, muito presente na situação relatada, né, pelo Kafka com o personagem Joseph K., né? E aqui nós temos então um paradoxo, né? Você tem no livro do Sandel, você tem um convite ao debate, enquanto você tem na obra de Kafka uma situação em que o debate não acontece, enfim, não é permitido, não tem diálogo. Na verdade, ele tenta. É uma situação desesperadora. Você começa a ler e se coloca ali no lugar daquele personagem e fala, poxa, os guardas que vão prendê-lo não falam nada, não sabem de nada. Depois eles acompanham o personagem ao trabalho, enfim, ele tenta diálogo com todo mundo. Resumindo, nesse trechinho que nós colocamos, a lei fala, mas não escuta. Então, todos estão cumprindo a lei, mas sem nenhuma reflexão sobre uma questão moral em relação a essa lei. Porque a ideia do diálogo, ela parte por aí, né? Quando nós pensamos também na coletividade. E olha só essa imagem bem legal, pedi para a IA criar para nós, né? Então, podemos colocar aqui alguns pontos aqui sobre essa obra, que as regras são secretas e inacessíveis. Imaginem vocês, então, se você for processado. Mas o processo tem segredo de justiça. Tudo bem, tem segredo de justiça, mas se eu sou acusado, é um direito meu saber o que é que está sendo imputado contra mim, né? Ah, não, mas isso é por conta do sistema processual. Quer dizer, é o processo que vale mais do que a verdade? No caso, quando nós iniciamos a conversa aqui, eu fiz uma reflexão, uma breve passagem sobre a utilidade do processo e falei sobre verdade real, verdade formal. Na verdade, quando nós estamos tratando de um processo penal, todo mundo já ouviu falar em dúbio pro réu, né? Então, em caso de dúvida, o réu deve ser absolvido e tal, porque o processo penal ele busca a verdade real. Ou eu tenho certeza, ou eu não condeno. Ou seja, em outras palavras, é melhor absolver um culpado a condenar um inocente. Então, na dúvida, eu não condeno. Né? Então, é por isso que o processo penal ele é norteado por esse princípio da verdade real. Então, buscamos a verdade, encontramos a verdade. Agora, o processo civil já não é assim. Né? Processo civil nós chamamos de verdade formal. Provou, não provou, por isso que nós vivemos num sistema preclusivo. O que é isso? Preclusivo. Preclusão é a perda da oportunidade de praticar um ato no processo. Então, ela pode ser, por exemplo, temporal, que todo mundo conhece. Eu tenho um prazo para cumprir o que a legislação determina, Código de Processo Civil. Então, o juiz me intimou para cumprir aquele prazo. Se eu não fizer o cumprimento daquela providência dentro do prazo, eu perdi a oportunidade. Puxa, mas eu tenho razão. Você tem razão, mas o processo não vai ficar te esperando. E é diferente no processo penal. Lá o processo penal busca a verdade real, o processo civil busca a verdade formal. Então, o processo segue e não vai esperar por você. Então, ainda nessa linha do livro O Processo, né, que eu
eu acredito que muitos já leram, enfim, mas quem não leu, ou quem já leu também vale a pena a releitura, né? Nós temos aqui a materialização que de um direito positivo, você tem, é a norma, é o Estado, mas que não tem aquele viés do direito natural, vai contra valores universais, viola, então, certamente a dignidade da pessoa humana. Por isso que nós colocamos que é um sistema sem alma, né? Vamos para mais uma reflexão aqui, né? Então, se esse personagem, se ele vivesse em uma sociedade que pratica, porque lá na obra nós vimos que é uma sociedade que não tem diálogo, que as normas então são obscuras, uma sociedade que pratica o diálogo moral proposto por Sandel, ele teria tido um processo, claro, esse processo aqui entre aspas, né? Ele teria esse processo, é evidente que não, né? Então, se eu estivesse dentro de uma lógica, não de uma situação de, enfim, distópica, como o livro traz ali, certamente isso não teria ocorrido. Eu estou falando, evidentemente, da obra aqui. E me falaram que eu teria 40 minutos para falar. Eu, se deixar, vocês sabem que eu falo bastante, mas estou caminhando para o final aqui, claro. Então, se nós fizermos aqui um contraponto ou um encontro das duas obras, deu para perceber, acho que o ponto mais sensível aqui é, acho que se eu pudesse colocar uma palavra para traduzir as duas questões, seria o diálogo. Então, eu tenho na obra de Kafka a ausência total de conexão com esse debate moral com a sociedade, enquanto que a obra de Sandel, enfim, é totalmente oposta. Então, naqueles conflitos, naquelas discussões, tem várias discussões que permeiam aí a sociedade, tem coisas que o próprio ordenamento jurídico já vem superando, mas se nós falarmos sobre liberação das drogas, se nós falarmos sobre aborto, estou falando de temas sensíveis, espinhosos para a sociedade, é importante que haja o debate, que haja, né, essa discussão, esse diálogo, ouvir os pontos de vista que hoje nós não temos. Não estou dizendo aqui que sou favorável a isso ou aquilo, ou, enfim, não estou dando opinião, mas, como disse, onde houver a certeza, eu quero trazer a dúvida, porque com a dúvida nós vamos buscar mais informações, né? Agora, uma última reflexão aqui que eu queria deixar para cada um. Qual é o seu papel como estudante, como profissional, para garantir que o direito da nossa sociedade se pareça mais com um fórum de diálogo de Sandel e menos com um labirinto opressor de Kafka? Que nós podemos pensar assim, mas quem sou eu para fazer alguma coisa? E é engraçado como às vezes a gente se acostuma com muita coisa, né? E eu acho que esse livro, para mim, né? Para mim esse livro aqui foi um puxão de orelhas e tal, para a gente sair realmente do comodismo e o próprio título já fala o que é fazer a coisa certa. Então, ultimamente, eu tenho repetido muito isso. Isso é o certo, isso é o que é a forma. Na verdade, nós tomamos inúmeras decisões ao longo do dia, mas será que eu estou fazendo o que é certo? E esses dias foi curioso que eu fui, eu fui aqui numa loja, enfim, com a minha esposa, e tem um estacionamento no final da rua, numa rua sem saída, é o estacionamento. E aí entrei, quando eu saí para pegar o carro, eu vi que tinha um caminhão que parou bem na saída do estacionamento, de modo que nenhum carro pudesse sair. E a pessoa buzinava, e o cara do caminhão fora do caminhão, e não estava nem aí. Eu falei, poxa, o caminhão do senhor? Ele falou, dá para passar. Eu falei, não dá para passar, a pessoa está ali. Ele falou, o que você tem a ver com isso? Eu falei assim, olha, de fato eu não tenho nada a ver com isso, mas eu só estou falando para o senhor tirar, dar uma ré, né? Para liberar aí a passagem. E o cara falou, mas o que? Aí começou a gritar, falou, o que você tem a ver com isso? Aí, na hora, a minha esposa falou, não vai discutir. Eu falei, não estou discutindo. E eu disse a ele assim, eu falei, você acha que está certo o que você está fazendo? É esquisito. É claro, aí tem gente que vai falar assim, pô, esse cara está sendo
vive no mundo de Poliana. Não, claro, o cara está te assaltando, você vai perguntar para ele se está certo o que ele está fazendo, de repente ele pode até não gostar. Mas ali eu percebi que havia uma oportunidade de diálogo, né? E aí ele ficou pensando, eu falei, não, eu não tô acusando o senhor de nada, nada disso, mas só estou perguntando se o senhor acha que está certo. Se eu não tenho nada a ver, poderia ter. Na verdade, até tenho, porque eu vou buscar meu carro agora, eu vou sair, eu vou pegar essa fila ali de pessoas esperando o senhor, a sua boa vontade para tirar o carro, né? Então, às vezes, nós pensamos assim, ah, isso não é problema meu, é do Estado e tal, mas no dia a dia existem ações que nós podemos praticar que são efetivas para o bem comum. Então, assim, se eu perguntar o conceito de justiça para cada um vai ter enfim, o seu conceito. Se buscarmos nos filósofos, nós teremos diversos. Enfim, eu gostei desse conceito trazido aqui pelo autor, que ele fala que para alcançar uma sociedade justa, precisamos raciocinar juntos sobre o significado da boa vida e criar uma cultura pública que aceite as divergências que inevitavelmente ocorrerão. Então aqui ele mescla um pouco de cada corrente. Ele traz então a questão da virtude de Aristóteles, ele traz a questão da liberdade e traz também a questão utilitarista. Então, nenhuma corrente dá conta de resolver todos os problemas, mas sem dúvidas, se nós refletirmos, conjugarmos afirmações, nós cresceremos num debate. E uma última questão que eu fico muito pensativo quando falamos sobre polarização. É algo que desune. Vejam que é interessante que os nossos representantes, nossos parlamentares, enfim, quando estão discutindo, quando colocam em votação algum assunto que seja do interesse da classe política, não há dissidência. As votações são unânimes. Aumentos, aumentos, enfim, de benefícios, não tem dissidência. Agora, os outros pontos que nos desunem, nós devemos analisar com mais cuidado, porque uma sociedade desunida, ela é fraca. Então, a desunião é algo que, de repente, não surge por acaso. É algo que tem um método para nos manter nessa situação, não é? Então, a justiça, nós sabemos que não é uma fórmula matemática, não é uma estrutura burocrática, enfim, ela é uma atitude cívica. Nós devemos, então, cumprir com esse nosso dever de cidadãos, né? E cultivando, então, esse diálogo, essa argumentação entre todos. Eu quero agradecer a todos, mais uma vez agradecer à biblioteca, ao nosso reitor, professor Breno, professor Fernando Dutra, pró-reitor, assessoria na pessoa do professor Carlos Augusto, que vem organizando também junto com as bibliotecárias essa semana, parabenizar e desejar a todos aí uma excelente semana do livro, da biblioteca e estou à disposição aí para outras oportunidades como essa. Muito obrigado. Professor, muito, muito obrigada. Essa excelente palestra que nós tivemos, muito assim pertinente, né, aos dias atuais. Eu achei também assim uma excelente palestra para o início, para a abertura da Semana da Biblioteca, porque já mostra a importância de se ter um espaço realmente de discussão, né, de reflexão, como é importante para os dias atuais. Então, assim, muito obrigada, viu? Seja bem-vindo também para os próximos, né, que o senhor possa participar. Então, em nome de todas as bibliotecas, eu agradeço todos que participaram. Muito obrigada. E participem das outras palestras que vai ter, né? Logo mais às 18h20 vamos ter a próxima. Então, muito obrigada, né, a todos. Excelente dia, professor. Uma maravilha. Obrigada Obrigado. mesmo. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Gente, eu não sei vocês, mas eu achei essa palestra sensacional.